Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desatar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, no mundo em que a gente vive, onde tudo é essa cultura da autoafirmação, de eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço tal coisa, eu sou importante. Mundo que cada um quer ser uma celebridade, quer encontrar também a sua fama por meio das redes sociais e de tantos outros meios. Nos choca essa atitude de João Batista, que antes de mais nada ele vai respondendo: não sou, não sou, não sou. E depois disso perguntam para ele: bom, ok, você não é nem o Messias, nem Elias, nem o profeta, mas então quem você é? Nós precisamos dar uma resposta para aqueles que nos enviaram. E João responde que ele é a voz. Santo Agostinho, quando comenta isso, diz: o que é uma voz? Eu tenho um pensamento no meu coração que só eu conheço, mas eu quero compartilhar ele com os outros. Como é que eu faço para compartilhar a palavra que eu tenho dentro de mim com os outros? Eu uso um meio, eu uso a voz. A minha voz carrega a minha palavra, leva ela até os ouvidos do outro, e pelo ouvido ela entra no coração do outro. E agora a palavra já não está só num coração, está em 2 corações. Mas a voz sumiu, desapareceu, cumpriu a sua tarefa. É como se a voz dissesse, como João Batista depois falou: é preciso que ele cresça e eu diminua. Ele é a voz, Cristo é a palavra que fica para sempre. Como é bonito encontrar isso em João e saber que é nisso que consiste a alegria dele. Quando a gente olha para a figura de João Batista, a gente não costuma relacionar muito ele com a alegria. Talvez a gente imagine ele um homem sempre sério, ralhando com os outros, dizendo palavras duras.
Ainda mais quando a gente lembra a dieta de João Batista, né? O mel e os gafanhotos. Disse, puxa, com essa dieta, não sei se eu ficaria muito de bom humor, né? Mas, se a gente prestar atenção na Sagrada Escritura, ela o tempo todo relaciona João com a alegria. No Evangelho segundo São Lucas, já o anjo que anuncia para Zacarias o nascimento de João Batista diz, ele vai trazer muita alegria, vai causar muita alegria para muitos. A primeira manifestação de João, a primeira palavra que ele fala, a primeira forma de ele se comunicar é o pulo de alegria que ele dá no ventre de Isabel, quando ela escuta a voz de Maria, a saudação de Maria. Imediatamente Isabel, cheia do Espírito Santo, também fica alegre e diz, como eu posso merecer que venha até mim a mãe do meu Senhor? Então, desde o começo, a vida de João é marcada pela alegria, o nascimento dele traz alegria. E quando os discípulos dele vão avisar para ele que aquele Jesus que ele batizou está fazendo mais sucesso do que ele fica alegre, ele diz, agora a minha alegria se tornou completa, perfeita, porque o amigo do esposo, quando escuta a voz do esposo chegando, se enche de alegria. Então, ele não é o esposo, ele é o amigo do esposo. E a alegria dele está justamente nisso. Nós vivemos, irmãos e irmãs, nessa cultura autorreferencial, onde cada um olha só para si mesmo e se coloca no centro de tudo. Essa cultura não traz alegria para ninguém, porque a alegria se encontra justamente na comunhão. E a cultura do indivíduo é a cultura da não comunhão, é a cultura da solidão. E a gente encontra isso em toda parte, né? Que na primeira leitura tem essa bonita referência as vestes, exulto de alegria no Senhor, Ele me vestiu com as vestes da salvação, me envolveu com o manto de justiça, me adornou como um noivo com sua coroa, uma noiva com suas joias. Esses dias eu estava escutando um comentário de uma pessoa que dizia assim, já repararam como as pessoas estão andando desleixadas, com as suas vestes na rua, estão saindo para a rua de qualquer jeito. Você vê gente no supermercado de pijama, tá? A pessoa sai de qualquer jeito para a rua. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa já não se importa mais, está tão fechada em si mesma, que não tem mais nenhuma alegria para se expressar, e está mesmo em público como se estivesse dentro de casa, porque no fundo, dentro da sua mente, dentro do seu coração, ela está sozinha. Não tem ninguém com quem interagir, com quem se comunicar verdadeiramente, né? Então, a gente vive essa cultura, a cultura do celular, que deixa a nossa cabeça baixa o tempo todo, nos deixa cabisbaixos, né? A postura do corpo dessa nossa civilização do celular é a pessoa de cabeça encurvada para baixo, que sempre foi o sinal da tristeza. Então, onde se encontra a alegria, e é engraçado que a gente receba lições de alegria de um homem que parece ter uma vida tão austera, mas é justamente por isso, porque ele, com a vida austera dele, ele mostra que ele é livre, ele não é escravo de nada, que ele não é
atrelado a nada, que ele não se apega a nada, e portanto que ele já vive essa liberdade que o Salvador vem trazer até nós. Por isso, ele tem muito a nos dizer nesse período do Advento. Nos aponta, nos explica onde se encontra a verdadeira alegria. Não a alegria falsa, passageira do mundo, onde a gente encontra que as pessoas têm necessidade de se entorpecerem, de se drogarem, de se alienarem da realidade, porque a realidade delas está tão triste, tão desesperadora, que elas têm que sair, fugir da sua realidade. E é isso que a gente encontra nessas festas de fim de ano tantas vezes. Então, o que nos diz isso? O que nos fala? Isso não nos fala de alegria, nos fala de uma imensa tristeza. Mas no meio dessa tristeza existe também um suspiro e um olhar de esperança, de dizer que alguém venha me salvar, que venha alguém me salvar dessa minha solidão profunda, dessa solidão fundamental da minha existência, que não tem nada, nenhuma coisa, nenhuma pessoa no mundo que é capaz de preencher. E é justamente ela que João tem a alegria de apontar, aquele que vem depois dele. Esse sim é o Salvador. Vamos, irmãos e irmãs, nos alegrar pela presença, pela vinda do Salvador na nossa vida e sermos nós mesmos vozes que anunciam essa palavra que está destinada a ficar para sempre. Peçamos essa graça na Santa Eucaristia que vamos receber.